Bom, deixa eu voltar aqui. Tá bom, Márcia, obrigada por ter vindo novamente aqui ao nosso programa, né? A gente tem muita coisa para conversar com a Márcia Fernandes. E assim, muita gente ontem também mandou várias perguntas. E se der tempo hoje, a gente tenta, né, Lourdelo, passar algumas perguntas para a Márcia responder aqui também, que são casos pessoais, mas que interessa ao público em geral. Márcia, você está acompanhando essa tragédia da mãe e dos 4 filhos que provavelmente morreram envenenados. Aí a porta do apartamento que foi arrombada pelo Alex. Ele arromba, mas ele não entra, como disse o Lourdelo, que também é outra atitude que provoca suspeita, né, Lourdelo? Sônia, se você tem um relacionamento com uma pessoa, que você tem um filho, ele viu pela janela 2 corpos, a primeira, uma coisa natural é você entrar e querer o que aconteceu, chorar, agarrar um corpo. Agora, ele não fez isso, ele tem que se explicar por que ele cobre o rosto, por que ele não entra, por que no sapato dele tem lá uma substância que pode ser fezes de uma das crianças, tem muita coisa para se explicar. É verdade, viu? Márcia, primeiro, essa tragédia, acontece uma coisa dessa, mãe e os filhos vão embora de uma vez só. É kármico isso? Não, só pode ser kármico. Quem tira a vida é Deus. No caso aí, foi antecipado, né? Quer dizer que ela, com certeza, tirou a vida das crianças antes da hora. Mas não foi ela. Não foi? Não, foi o namorado dela, com quem ela tem a filha caçula. Certo. Quem tirou a mãe das 2 filhas foi o outro caso. Esses casos estão se entrelaçando e confundindo muito as pessoas realmente, né? Não está descartado que a mãe... Que o envenenamento possa ter sido provocado por ela. Tem essas duas coisas. É que todos os indícios estão levando para o Alex. Mas a polícia trabalha com 2 linhas de investigação. Isso é bom deixar bem claro novamente para vocês. Que ele realmente tem envenenado todo mundo, tanto que ele não comeu o bolo e a filhinha dele também não. Né? Então os 2 escaparam. Isso é um ponto. E segunda linha é que ela então tivesse tomado, comido o suco e dado para as crianças para acabar com a família inteira. Um dos ex-maridos estava dizendo que ela sempre foi uma mãe muito carinhosa com todas as crianças e que ele duvida que é essa coisa. Mas assim, das pessoas próximas, né, não dá também. A corretora de imóveis, o marido também fala que a ex-mulher era carinhosa. Todo mundo fala que ela é carinhosa. Eu tenho também mais algumas notícias sobre esse caso. A gente vai São falar. Notícias diferentes. Eu queria deixar o meu Twitter, para quem quiser fazer pergunta para a Márcia, é o @Jorge Lourdelo. Eu vou recebendo e vou passando aqui para a Márcia. Tá certo. Então o caso agora é desse. A mãe morta e os 4 filhos também. Filho de 17 até 7 anos de idade. Aí seria karma mesmo, no caso deles serem envenenados. Com certeza. E cada um vai para um lugar. Isso, como assim? Morrem juntos não quer dizer que vão. Não quer dizer que não significa que estejam juntos. Cada um pode estar num plano astral. É mesmo? Existem vários planos. Pelo menos 3 planos a gente conhece. A Escola de Santo Agostinho, André Luiz Nosso Lar e os samaritanos. Vamos que uma vá para os samaritanos, a outra vai depender do desenvolvimento particular de cada um aqui no planeta Terra. Então não é porque morreram que vão continuar juntos, certo? Entendi. Mesmo que eles tenham morrido na mesma causa, vítimas da mesma pessoa, mesmo momento, isso não garante que a mãe vai estar com os filhos, ou os filhos só, os irmãos vão estar juntos no mesmo plano. A cada um segundo o seu merecimento. A cada um segundo o seu desenvolvimento. Então, provavelmente, cada um tenha ido para um lugar. Pode até acontecer de dois irem para o mesmo lugar. Certo. Mas é uma tragédia muito grande, em que as almas ficam em estado de perturbação, pelo menos uns 30 dias. É mesmo? Fica. Perturbada. Sabe, não consegue... é como se estivesse sonhando. Entendi. Pelo menos 30 dias. É um impacto realmente, né? Um trauma, na verdade. Como você disse, nós ainda somos humanos, né? Somos seres humanos, nessa passagem, então a gente ainda continua sentindo da mesma maneira que sentia aqui na Terra. Igualzinho, tudo. Angústia, medo, ódio, amor, tudo continua, como era aqui na Terra. Apenas em um outro espaço, em outro tempo.
até você ter uma outra perspectiva, uma outra dimensão, um outro entendimento das coisas. Até você ser recolhida por mentores, ir para escolas de evolução que existem no planeta. E dessa escola de evolução você vai se encaixar numa outra reencarnação, se for necessário, ou num outro plano. O planeta Terra é o plano de expiação e provas. Por isso que a gente vê tanta coisa acontecer. É um plano muito assim, muito rústico, digamos assim, de expiação e muita prova. Nós estamos aqui passando de ano. Tá. Me fala uma coisa, para a menininha que ficou, ela ficou sem a mãe, ela ficou sem os irmãos, o pai pode ficar na cadeia, o que é isso espiritualmente para ela? Ela só tem 6 anos. Nossa, que karma. Karma pesado. Ela tem 6 anos, mas não esqueça que ela é uma alma de 100. Tá. Uma alma de 100, 200 anos que veio aqui resgatar. E ela veio para resgatar o quê? Exatamente o problema familiar, essa solidão. Certo. Então, Deus abençoe que ela consiga uma família ou alguém para se agrupar novamente, né? Porque é um karma dela, solidão familiar. Certo. Agora, do ponto de vista de lei, se a Dina tem uma família aqui, o que parece que tem, essa menina ficaria com quem? Porque o pai vai estar na cadeia, provavelmente. O pai, se continuar preso, essa menina precisa ser colocada em algum lar. Inicialmente vai se procurar os familiares dele, né? Ou familiares dela. Mãe, tá. Outro fato interessante, eu recebi agora um tweet aqui do Rick Ribeiro Real, ele colocou uma coisa que ninguém tinha comentado, ele colocou assim: Nordelo, acredito que a mãe não matou. Se foi o marido, ele influenciou ela a matar. Assim? Então ele alega aqui uma possibilidade de induzimento ao suicídio e ao homicídio. Talvez um inferno na vida da mulher e eventualmente ele teria induzido a uma catástrofe. Não sei, é outra possibilidade. Ontem eu comentei no programa, Sônia, de que, e a Sônia Lima agora comentou, que em menos de um mês e meio, a Cíntia Lima comentou, Márcia, que em menos de um mês e meio nós tivemos 4 tragédias dentro de famílias com casas fechadas, contabilizando 16 mortes de crianças, de adolescentes e de adultos. E eu comentei ontem e usei a palavra modelação, que me dá a impressão que quando uma coisa é muito divulgada, outras pessoas que estão na beira de cometer modelam um comportamento funcionando como um gatilho. Mas já estavam na mesma sintonia, na mesma vibração, né? Os jornais de hoje comentaram sobre isso que eu falei ontem. Os jornais todos abriram espaço para isso. São 4 tragédias, né? Aqui em São Paulo, envolvendo famílias. E o Guido Palomba, que é esse conceituadíssimo psiquiatra forense, dizendo que provavelmente todas passando por uma situação de surto, realmente, né? Pode falar, diretor. Aqui com a Márcia Fernandes e o Jorge Nordelo, a gente continua falando da tragédia familiar, mais uma, né? De mãe e 4 filhos envenenados, ninguém sobreviveu, e a gente vê isso tanto do ponto de vista de segurança com o Jorge Nordelo, como hoje analisando espiritualmente com a sensitiva Márcia Fernandes. Tínhamos parado onde? Então, Sônia, eu estava comentando sobre esse último mês e meio, onde 17 pessoas morreram dentro de casas que nós chamamos de tragédias familiares, onde morreram crianças, adolescentes, pais e mães. A pergunta que tem mais aqui no Twitter nesse momento para a Márcia é o seguinte: há alguma relação entre essa energia em uma cidade de São Paulo, onde começou a desencadear isso de uma hora para outra? Tem alguma explicação espiritual sobre isso? É verdade. Geograficamente, né? Geograficamente, quer dizer, São Paulo, capital, né, que você quer dizer. Estamos no final dos tempos, onde filhos matarão pais, pais matarão filhos. Isso é bíblico. E, infelizmente, numa cidade maravilhosa como essa, está acontecendo isso. Não é acaso, não é por acaso que isso acontece. São pessoas que... Nós estamos desorientados. Nós, do planeta Terra, estamos muito desorientados. Nós precisamos de ajuda, tanto espiritual, como física, como mental. Então, esse desequilíbrio todo nas famílias vem exatamente de uma situação em que o planeta Terra precisa de ajuda espiritual. Nós todos. E como é que a gente vai conseguir essa ajuda? Orando, né, Sônia? Pelo menos
pega uma Bíblia, o Salmo 91, pelo menos isso, um salmo que abre... Isso ontem, né? Salmo 91. Ele abre o caminho do céu dentro da tua casa, para mudar o padrão vibratório de coisas erradas, do ruim, do demoníaco. Porque o demônio existe, ele fica à espreita. No momento em que ele pode entrar, o padrão vibratório está baixo, ele vem e entra. Então, vamos levantar o nosso padrão orando. Tá certo. Olha, eu acho que a Márcia tocou num ponto interessante, no momento que a gente. E tudo isso gera uma reflexão sobre a família. Sim. Né? Todos esses casos, uma coisa que me chama a atenção, e está acontecendo agora no caso da Mary, onde as duas filhas foram mortas e ela tentou se matar, entre aspas, e agora está hospitalizada e detida. Todo mundo que já foi ouvido pela polícia diz que a família era maravilhosa, que a mãe era maravilhosa. O problema é que a distância, todo mundo parece muito feliz, mas essa introspecção familiar, ou seja, esse interesse mais entre a família, voltar a família à mesa na hora de comer, por exemplo, o filho olhar para a mãe e vice-versa. Eu acho que os aparelhos eletrônicos, eles aproximaram os ausentes e afastaram os presentes. Nossa, é importante isso. Né? Então, eu acho que talvez seja uma coincidência. Eu não gosto nunca de falar em coincidência quando se fala em crimes. Mas talvez, sintonia, energeticamente, eu acho que muita gente tem feito uma reflexão dentro da sua própria casa para saber como andam os seus filhos e os seus filhos também, como andam os seus pais. Olha, já que o Lurdelo falou da mãe que matou as duas filhas adolescentes, a Mary, já está acontecendo uma coisa que faz parte, infelizmente, desse nosso Brasil atual. Entrou advogado na parada. Então, já não vale mais as duas confissões que ela fez para o policial militar que foi socorrê-la e para a médica que a atendeu no hospital. Agora, ela já não lembra mais nada do que aconteceu e agora ela só fica perguntando como é que estão as meninas. Ou seja, eu que já estou perdendo a fé na humanidade, ou pelo menos na justiça brasileira, já fico imaginando que a partir daí já é tudo em relação à orientação do advogado para que ela possa ficar no hospital psiquiátrico e não pagar a pena na cadeia, não é? Não parece isso? Eu queria trazer para o público o que o advogado da dona Mary, que está detida no hospital psiquiátrico, ainda disse. Ela disse o seguinte: confissão de que matou não é prova. Temos um crime, mas não temos um bandido. Ela ainda não voltou à consciência. Não dá para saber o que aconteceu. E o advogado vai entrar hoje com um pedido de liberdade provisória para a Mary. Ela ainda nem foi detida, em tese. Ela está no hospital psiquiátrico, passando por uma série de exames. E tudo me leva a crer que a defesa dela vai levar para um caso de inimputabilidade. E pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Glauco, que já está em liberdade e assassinou o cartunista, o assassino do Glauco, e parece que está caminhando para esse lado. Mas vamos aguardar as novas declarações do advogado. Mas realmente chocou quando ele dá a entender que essa confissão dela, em tese, não vale nada, e vale muito sim. Porque ela confessa logo quando o policial chega, e depois também teria confessado para a médica psiquiatra que está mantendo contato direto com ela. Sabe, tem uma coisa, claro que a gente não está aqui querendo julgar ninguém. O que a gente comenta aqui é o que passa pela nossa cabeça e, consequentemente, pela cabeça de todos vocês. Então, quando vem o ex-marido e fala, mas ela era muito carinhosa com as filhas, eu tenho a impressão que ele não participava mesmo, não existia essa proximidade de participar dentro da casa. Porque lá nas paredes daquela casa estavam todos aqueles recados que vocês viram, não é? Tarefa tal, castigo tal, tarefa tal, castigo tal. Como é que isso é uma prova de carinho? Acho meio difícil, tanto que as meninas parece que também eram muito revoltadas. Ou seja, que mulher é essa, não é? Que mãe é essa que tem essa estrutura rígida com as filhas de tarefa e castigo e nenhum valor moral por tantas denúncias, tantas fichadas na polícia por estelionato, por pegar dinheiro de gente pobre que queria comprar uma casa na imobiliária da qual ela era corretora e ela não devolvia para ninguém. Não tinha imóvel e as pessoas perdiam as parcas economias que tinham feito as duras penas para poder comprar a casinha que depois ela ficava com a grana de todo mundo. Então, como é que uma pessoa dessa é carinhosa? Não é uma palavra que se aplique a ela, não é? Se a demonstração de carinho é o castigo, é o sofrimento, é a prisão até dentro de casa. E quando valor moral a gente sabe que não existia, que não tem valor moral, me desculpe, mas também não tem afeto, né? Gente, olha,
nós vamos agora falar da história que o Lubero levantou aqui, dessa informação que chegou, que há 3 meses passados existia um outro morador no apartamento onde aconteceu a tragédia da mãe e dos 4 filhos, e que esse morador morreu nesse mesmo apartamento. Então, a opinião da Márcia Fernandes, a sensitiva, é muito importante, porque será que a vibração que poderia estar baixa nesse apartamento atingiu a família, que já estaria numa linha de que alguma coisa mais séria iria acontecer, porque já tinha um elemento perigoso ali, se ficar comprovado que foi mesmo o Alex, o boliviano. E quem vai morar agora nesse apartamento onde 6 mortes aconteceram, né? A do antigo morador e mais 5 agora, inclusive morte de criança. É muito pesado, né, Márcia? Muito pesado, muito carregado. Existem lugares que são, entre aspas, desgraçados. Até é difícil falar assim, né? Mas isso existe, é muito comentado, muito comentado, né? O restaurante que abre e fecha no mesmo ponto, que nada dá certo ali, é zicado esquinas mesmo. em Y, esquina em Y. Nossa, começa a verificar, não é em T, não, é em Y. Muita coisa acontece nessas esquinas, muita coisa que era acontece. A esquina da casa do Marcelinho e da escola do Marcelinho Seguinho, lembra disso? Era em Y. Era em Y. Então, muita coisa acontece na esquina em Y, muita coisa acontece em lugares pesados, muita coisa acontece na casa 6. Isso não quer dizer que você tenha que mudar de casa. Coloca um B, um C, um D na uma letra para quebrar. Uma letra para quebrar. Mas tudo que você imagina de um lugar, ele pode ser pesado e ele pode estar contaminado com demônio. E as pessoas fracas, mentalmente, ficam à mercê dessas almas das trevas. Nós chamamos trevosos. Eu quero acreditar que esse lugar era muito carregado. Demais. Tá. E como é que fica? Porque assim, o apartamento era alugado, provavelmente o proprietário vai colocar para alugar novamente. Quem é que vai morar aí? Vai passar pelo quê? Que tipo de vibração vai encontrar? Ou como se livrar de uma coisa tão triste como essa? Olha, a gente tem que limpar, né? Fisicamente limpar com água azul, com a canilina azul, limpar, fazer missa, 16 missas para cada desencarnado da casa. São 6, então 6 vezes 16. 16 missas. E assim, pedir a Deus para que eles não estejam ali sofrendo. Porque pode ficar, né? Tem gente que não se desprende. Tem gente que fica. Tem apartamentos, Sônia, que pedem para mim, Márcia, você vai rezar no apartamento, porque não vende de jeito nenhum. Eu chego no apartamento, eu dou de cara com um homem sentado. Ele diz, eu não vou sair daqui. Essa casa é minha. Ele já morreu há mais de 20 anos. Certo. E ele fica ali sentado e diz, eu não vou sair daqui. Então é feita uma doutrina, a gente pede para ele que ele vá embora, etc. Muitas vezes a casa é muito habitada por espíritos. Certo. Isso é mais comum. E as pessoas que têm antenas captam isso e acabam não comprando o apartamento. Acaba se sentindo mal e não comprando. Entendi. Ela fala assim, ai não gostei. Cheguei aqui e estou achando, não estou achando legal. Ela não está achando legal, não. O morto que está lá, tirando ela para fora. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Fala. Então, um detalhe que me falaram aqui no Twitter e que chama a atenção. Esses 4 casos que geraram 17 assassinatos ou mortes ou suicídios aconteceram em lugares assim de gente. Ou casa colada com casa, ou apartamento. Esse conjunto de apartamentos em Ferraz parece que tem quase 3.000 residências, entre apartamentos e casas. E o curioso, Márcia, é o seguinte, ninguém dos vizinhos ouve, ou se não ouve, ninguém faz nada. As pessoas morrem, tiros acontecem, pessoas morrem chorando, gritando, passando mal, e ninguém consegue ouvir alguma coisa e tomar uma atitude. O que é isso? Não é que a pessoa morava num sítio, numa fazenda, num lugar ermo, não. Nós estamos falando de capital de São Paulo e Grande São Paulo. Isso que me estranha, Márcia. E estão perguntando no Twitter o porquê disso. As pessoas morreram dentro de lugar próximo de outros, com barulho, ou barulho de tiro, ou barulho de choro, de grito, de sofrimento, e ninguém aparece para
tomar uma atitude de salvar uma vida? A raça humana está muito assustada. Nós, seres humanos, estamos muito assustados. Então a gente se esconde. Pode um irmão nosso pedir socorro ali, você fala, não vou, você se abstém, quer dizer, o ser humano está muito assustado. Então você pode escutar tiro, ao contrário, você vai se esconder mais e mais e mais. Infelizmente é isso. Infelizmente a dor humana, ela está bem individual, a gente não está... Eu sinceramente, Lourdelo, eu não estou preocupada com a dor do meu vizinho. O medo é maior que a solidariedade, isso. Perfeitamente. O medo é maior que a solidariedade. Porque olha que caso interessante. Nesse caso de Ferraz, uma vizinha sai, ouve o choro de uma criança, depois de uma hora volta, ouve o choro da criança. Mas como é que você vai fazer? Você vai bater lá na porta e perguntar o que está acontecendo? Você tem medo, você respeita também. Sônia, antigamente as portas ficavam abertas. Antigamente eu me recordo, em São Paulo, as pessoas ficavam com as portas abertas em dia de calor, colocavam a mesa. Aqui mudou. Hoje é todo mundo enclausurado, com medo da violência, assustado. E a gente verifica o quê? Em vários casos que a gente comentou, cheiro de gás. Mas as pessoas só sentiram o cheiro e chamaram a polícia e depois estava todo mundo morto. Sendo que o cheiro de gás é uma coisa que você percebe com rapidez. Então, esse individualismo, esse receio que você falou, as pessoas estão encapsuladas em casa, ouvindo tiro, ouvindo grito, ouvindo choro, e parece, o problema é dele e não é meu. Isso é muito triste, Sônia, para a sociedade. Ou então lamenta mesmo pela pessoa que está passando por uma tragédia, mas o medo é tão grande da coisa se virar para o lado dela que ela fica mesmo congelada. Vira estátua, sabe? É o tempo todo um estímulo de defesa. E a gente está recebendo a pergunta aqui no Twitter se pode ter casa com maldição. Pode? São famílias que são amaldiçoadas, a casa não. Pessoas são amaldiçoadas. Certo. Pessoas. A casa não tem maldição. Tem são as pessoas. As pessoas que moram na casa. Ou os espíritos que permanecem lá. Que ali permanecem. Por exemplo, vários crimes, várias tragédias aconteceram e os locais ficaram muito conhecidos do público. Então, esses locais as pessoas sabem como evitar, ninguém vai comprar ou vai querer alugar, ou quem optar por isso é porque tem coragem de enfrentar ou não acredita em nada mais místico e vai porque quer ir. Mas pode optar em relação a isso. A maior parte das tragédias anônimas, esses imóveis, eles vão ser alugados como se nada tivesse acontecido. Então, para evitar que de repente você esteja alugando um imóvel onde aconteceu uma tragédia, isso possa afetar a sua vida e a vida da sua família, no geral, já é melhor quando você vai alugar uma casa, comprar, quando você vai entrar na sua nova residência, você já faça essa faxina espiritual, não é melhor? Porque aí você está prevenindo, né? Você sabe que amoníaco é muito forte, mas num caso desse, uma água com amoníaco passar em todo o chão, passar em todo o rodapé da casa é muito importante. Todo o chão e o rodapé da casa e no chão. No caso de antes de você mudar para casa, o amoníaco vai tirar tudo que tiver de rasteiro e de ruim na casa. Essa é uma recomendação. E água azul também se pode passar nas paredes, né? Água de anil você passa em todos os azulejos, joga nas privadas, nos buracos, nos ralos, água azul em todos os lugares. Tá certo. Sônia, tem uma Twitter, a minha, ela pediu para não dizer o nome dela. É o seguinte, ela faz um comentário inicialmente, que todos nós já soubemos disso, os desenhos brincam, até os filmes, que Márcia, aquele diabinho que fala com a pessoa e de um lado do lado do anjo, do lado do diabinho, é verdade. E essa pessoa está me dizendo que ela tem uma voz que diz para ela cometer o suicídio. Meu Deus. Ou seja, ela está dizendo que ela não consegue se livrar de uma voz que seria, né, que a gente está acostumado a ver muito em filme, o tal diabinho. Então ela pergunta: eu estou enlouquecendo, o que eu faço? Ela tem um obsessor, né? Esse tal diabinho tem nome, é um obsessor. Urgentemente procurar, fazer o ritual azul, que ela encontra no meu site, e fazer 16 vezes ao dia o Salmo 66. 16 vezes ao dia o Salmo 66. Para ver se ela consegue se livrar desse obsessor. Existem obsessores que ficam mesmo aqui falando conosco.
O problema é você não estar na mesma faixa dele. Então você tem que elevar teu padrão vibratório para sair da faixa do obsessor. Certo. É muito melhor do que mandá-lo embora. É mais difícil mandar embora. É mais fácil a gente sair do padrão vibratório. Olha, deixa eu mandar um abraço para Lilian Pereira de Nova Iguaçu, também tuiteira, que ela está no ônibus e está ouvindo o A Tarde Sua pelo rádio do celular. Olha que coisa incrível. Obrigada, viu, Lili, pelo carinho, pela audiência. No ônibus e ouvindo o nosso programa. Você falou em suicídio, não é? E aí a gente remete à tragédia do Champignon, o ex-baixista do Charlie Brown Jr., que desde ontem o público está pedindo para você comentar essa história de suicídio, o dele em particular, e suicídio no geral. Porque quando a gente fala assim, eu até tinha deixado uma mensagem quando o Champ morreu, que era assim, seu amigo, o Chorão, vai te receber lá no céu. E o pessoal começou a me malhar, falar, que céu, ele cometeu suicídio, onde é que já se viu, Sônia? Não existe céu para quem bota um ponto final na própria vida. Como é que é essa história? Eu achei preconceito, gente, é uma pessoa do bem, que só fez o bem, nunca prejudicou ninguém. Por que ele não tem direito ao céu? Se ele acabou com uma vida, foi com a dele mesmo, né? Mas para ninguém ele fez mal. Então ele merece o céu, sim. Na minha opinião, ele merece. Onde eu espero que também esteja meu primo, que era uma pessoa capaz de tirar a roupa do corpo e dar para o próximo, né? Ele também era do bem. E se ele fez algum mal, foi para ele mesmo. E no caso do Chorão, foi até sem querer, foi um acidente. Mas a Márcia Fernandes vai te responder isso em um minutinho, tá? Fiquem ligados com a Márcia Fernandes. Vamos falar dessa história de se colocar um ponto final na vida. Quem faz isso não merece um descanso eterno no céu. É muito preconceituoso, né? É muito triste, é muito cruel. Sabe quem cuida do Vale dos Suicidas? Maria de Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré. Você imagina como eles cuidado, o cuidado que eles têm. Então é assim, nós temos uma pilha que deve durar 80 anos, digamos assim. Quando chega aos 60, eu pego e vou tirar a minha vida. Eu ainda tenho 20 anos de vida. Eu não quero mais. Mas eu não quero mais. O que acontece? Esses 20 anos eu vou expiar a minha vida. Ou seja, eu vou ficar perturbado, sim. Vou para o Vale do Suicida, sim. Mas a providência divina vem. E pode ser que eu corra, e em 2 anos faça tudo aquilo que eu podia fazer em 20. Tem um descanso eterno, ou descanso momentâneo, ou se prepare para reencarnar, porque já que já ficou 20 anos sem haver, vem para viver esses 20 anos. Então, a gente acredita muito, muito em Nossa Senhora e que suicidas todos são ajudados por ela. Com certeza. Certeza absoluta. Realmente, viu? Antes do Lordano fazer uma pergunta, só queria completar com a história do Champignon, como é que uma pessoa tão jovem, né, 35 anos, coloca um ponto final na vida e parecia decidido mesmo, já que existe, né, Lordano, a imagem de que ele olha para a câmara do elevador, faz o sinal de degola, faz o V da vitória ao contrário e realmente vai lá e coloca um ponto final na vida. Mesmo tendo uma âncora muito forte, que seria aqui, a filhinha que está para nascer, a Maria Amélia, né? Espiritualmente, para ela, como é que fica? O pai a desejava, já amava loucamente, ela foi um motivo de muita felicidade para ele, mas ele parte por decisão dele antes dela nascer. Ela fica sem esse pai. Ele vai virar um anjo da guarda dela, a gente pode falar assim? Fica um anjo da guarda, fica um amigo. E ele vai cuidar dela de alguma maneira. Com certeza, com muita saudade. E com muito arrependimento. É mesmo? Porque ela está chegando no planeta e ele foi embora. Ele foi embora. Tão difícil a gente encontrar a turma da gente aqui, sabe? A família, como eu te disse, são laços eternos. Bem na hora que ela vem, ele parte. Então, ele vai ficar vendo, ele vai assistir e ela com certeza vai perceber. Certo. Bom, pelo menos é isso. Ela tem um anjo que sempre vai velar por ela. Já a amizade de Chorão e Champignon, né? Que foi, assim, 20 anos juntos, brigando e fazendo as pazes. Se essa amizade vai além da vida, esse laço já vem de outras vidas e continua pela eternidade. Já a Márcia Fernandes conta aqui pra gente. E a gente vai chamar um trecho, inclusive, muito significativo de uma coisa que o Chorão fala e da história dos dois, que começa
começa junto e termina junto. Só uma coisa que o Lodelo tem que falar, diretor Diego. O que estou dizendo aqui no Twitter é o seguinte, Sônia, assim como a gente fez o comentário das chacinas seguidas familiares, as pessoas estão colocando o seguinte: há algum tipo de ligação entre a morte do amigo e depois o outro, que era tão ligado, como a própria esposa diz, acabou tirando a vida. Exatamente. E assim, 6 meses. Muita gente até fez mandou um monte de mensagem envolvendo números, não é? Porque o Chorão morreu no dia 6 de março de 2013, 6 meses depois, no dia 9, que seria o 6 de cabeça para cima. Esse tipo de coisa todo, que aí eu já não tenho como fazer uma explicação, talvez a Márcia tenha, que isso possa ter um significado. Mas assim, a ligação deles era fortíssima, ou para o bem ou para a briga, era uma ligação assim, de extrema passionalidade mesmo. E morre um amigo, 6 meses depois morre o outro, isso não entra na cabeça da gente até hoje. Olha aí, adolescentes ainda, o começo de todo mundo, né? Olha a cara do Champ, gente, que coisa! Que lindo, é muita saudade, né? Só os loucos sabem, né? Só os loucos sabem, viu? Como é que fica isso? Tem um trecho onde o Chorão fala, né? Começamos junto, nossa história termina junto, isso, nossa, pareceu uma coisa já uma premonição, predestinada, uma coisa que talvez intuitivamente ele até soubesse. Vamos ver agora. Não faz sentido estar acontecendo uma coisa dessa, porque quando ele quis voltar, a gente já está junto há um ano fazendo turnê novamente. Todo mundo, acho que já percebeu que a harmonia, que a alegria de estar junto de novo e tal. A gente começou junto essa história e a gente vai terminar junto essa história. Pois é, né? Realmente, e foi justamente no dia que eles estavam fazendo as pazes publicamente, pedindo desculpa pelo desentendimento lá do show de Apucarana, e ele vem e ele diz essas palavras, né? É muito complicado. Nós vamos juntos, nós vamos começar juntos. Nós começamos juntos e vamos terminar juntos nossa história. E praticamente terminaram, gente, mesmo, porque 6 meses diante de uma eternidade é uma farrura, não é nada. É um segundo. É um segundo. Isso pode sim. Amigos, existem amigos que são mais do que parentes. Amigo você não escolhe, parente você não escolhe, amigo você escolhe. Você imagina esses meninos que brigavam e faziam e aconteciam, a afinidade moral e espiritual deles. Eu acredito sim em um encontro dos dois no céu, por que não? Eu acredito sim em continuidade, eles continuam brincando, cantando e etc. no outro plano. Eu tenho certeza absoluta que essas almas se encontram. Que essas almas se encontram, não tem a menor dúvida. Sabe que o Chorão, nos últimos meses de vida, ele não falava nunca em se matar, mas assim, o que eu falo para vocês, sempre digo, foi uma coisa acidental, perdeu o limite, quando quis retroceder já era tarde demais, o corpo já não respondia, mas ele não conseguiu se socorrer. Mas assim, ele vinha falando muito no pai dele, que ele queria encontrar esse pai que tinha partido há 10 anos. Então, eu te pergunto, e agora eu pergunto pessoalmente mesmo, esse encontro já pode ter acontecido? Esse desejo dele já pode ter sido realizado? Com certeza. É mesmo. A evolução mental da pessoa é que conta, não é espiritual no caso. Ele era muito rápido. Sim. Tá? Ele não deixava para ontem, ele fazia, acontecia. Então, com certeza, ele pode ter encontrado sim esse pai querido. Isso é um conforto para o coração. Nossa Senhora. Pra alma. Então, assim, rápido como ele era, ele chegou na porta do céu, numa das portas, e bateu e disse assim: pai, estou aqui. Lógico que encontrou. Ele não deixa para lá, né? Certo. Quer dizer, a gente espiritualmente pode mesmo falar, até lugar comum muito, que a morte não é limite para amor, para amizade, para os laços de afeto. E os laços de afeto são muito mais importantes que os próprios laços de sangue, sim, é isso? Exatamente. Os laços de afeto são maiores. É afinidade de alma mesmo. Né? É incrível o número de twitters de pessoas comentando de familiar que matou familiar. É uma
coisa impressionante. Agora, a Miki Rossano, ela conta uma história aqui muito curiosa. Ela fala o seguinte: o avô matou a avó na casa. E ela alega o seguinte, e isso é muito comum no interior de São Paulo e no interior do Brasil, fazer o velório dentro do lar. Isso é muito comum. Então, são duas questões que ela pergunta. Primeiro, essa questão do velório em casa, é legal ou não é legal? E a pergunta específica dela, ela fala o seguinte: meu avô foi assassinado pela minha avó. A casa onde foi o local, houve o velório. E ela diz o seguinte, que ela mora na casa e ela diz, sempre ouço vozes e passos na casa. O que fazer? A Márcia vai responder já. E antes disso também, eu queria só que ela falasse pra gente dessa letra que o Chorão canta e que ele fala para as pessoas terem cuidado com o destino, que o destino costuma brincar com as pessoas e o destino separou a gente. Quando a letra fala de uma história de amor, ele fala tipo um retrato inocente, mas o destino separou a gente. Essas coisas de destino, se elas existem mesmo, se é maktub, se está escrito, tá? Daqui a pouquinho você fala com a gente, tá? É Cintia Lima, não vou dar recadinho não. Cintia Lima, alguma novidade, alguma informação da tragédia da mãe dos 4 filhos, é isso? Temos sim, Sônia Abrão, que neste momento um funcionário do condomínio está sendo ouvido aqui no DHPP. Então nós havíamos dito, existia essa previsão, até aquele momento ninguém tinha comparecido, mas um funcionário do condomínio está sendo ouvido aqui e as imagens, Sônia, a gente sabe que as imagens já estão com a polícia, imagens de domingo, onde o Alex e a Dina estariam saindo juntos do apartamento, foram comprar ingredientes para o bolo de chocolate, também compraram refrigerantes. A polícia tem várias imagens ali de locais perto. Afinal de contas, a gente já disse, né? São Paulo tem uma quantidade gigantesca de câmeras, é um reality show, então a polícia está recorrendo a isso, de várias imagens nas proximidades, para saber também se o Alex voltou ao apartamento da família em Ferraz durante o dia na segunda-feira. Em depoimento ele disse que só ligou, mas ele teria voltado durante o dia, antes daquele horário, meia-noite, em que ele encontrou os corpos. Então, quer dizer, são situações e tudo que a polícia vem apurando, além do que também, Sônia, a gente sabe dos laudos da importância deles, além das vísceras, exame de sangue, exame de urina, também o médico legista confirmou que partes do pulmão e do cérebro também foram encaminhadas para que os resultados depois sejam mais conclusivos. Pulmão, para poder, sim ou não, descartar o vazamento de gás. Tá certo. Alguma pergunta para a Cintia, Lodel? Não, eu acho importante, né, a chegada desses laudos e o mais importante, não sei se a Cintia vai poder dizer, se tem o horário exato que ele foi embora daquele local e se após ele ter ido embora, se alguém teria visto esses familiares ou ninguém mais viu os familiares. Olha, o horário exato, doutor Lodelo, ainda não temos. Foi noite de domingo, não o horário preciso. Na verdade, vizinhos, eles tinham se mudado para aquele apartamento 2, 3 dias antes, era muito recente, mas alguns vizinhos já tinham dito que no sábado a família até participou de uma festinha no condomínio, aparentemente todos estavam muito felizes. Dessa noite de domingo para a segunda, em princípio eles não foram vistos em nenhum momento, a não ser o choro ouvido de manhã, mas isso foi ouvido e não visto até, sim, lógico, só à meia-noite, quando tudo aconteceu. O médico legista, como eu disse também agora há pouco, confirmou que pelo estado ali dos corpos, 12 horas antes é que as mortes podem ter acontecido. Meia-noite, meio-dia, cai mais ou menos dentro daquele horário, a partir do meio-dia, o que voltam as perguntas do que teria acontecido durante toda a manhã. Tá certo. Então, Cintia, qualquer nova informação, só chamar, tá certo? Obrigada. A Márcia Fernandes continua aqui com a gente. Tem 4 perguntas para responder, 2 de tuiteiros, não é? Avô que mata a avó. Esse costume que ainda existe em várias partes do interior do Brasil de se fazer o velório dentro de casa, como é que isso pode influenciar depois? E a história da música do Chorão, que fala, cuidado com o destino. O destino, ele fala, o destino brinca com as pessoas, não é? O destino separou a gente. O que é realmente essa história do destino de todos nós, do destino de cada um, existe mesmo ou não? A Márcia Fernandes fala com a gente, o Rodelo também vai dar a opinião. Chegou a informação, Robson, é isso? Aconteceu de verdade? É mesmo. Deixa eu ver aqui, gente, tá chegando agora. Obrigada, Robson.
a informação. Morre em Salvador, ex-cantora da banda mesmo. A banda é Sampa Crio, realmente uma banda conhecida. Dani Vogel faleceu na madrugada dessa quarta-feira em Salvador. A cantora Dani Vogel, ex-integrante da banda Sampa Crio, morreu na madrugada desta quarta-feira em Salvador. E em contato com o Ibaía, o produtor da banda, Daniel Gustavo, disse que a morte da artista pode estar relacionada à leucemia, mas nada confirmado ainda. Daniel não soube dar mais detalhes sobre o caso, mas falou que o enterro vai acontecer aqui em São Paulo. A morte da cantora de 37 anos também foi confirmada na página oficial do grupo na madrugada de hoje. E a nota é a seguinte: é com enorme pesar, muita tristeza e comoção que damos a notícia do falecimento em Salvador, Bahia, da nossa querida amiga, tá aí, olha, a Dani, né, nossa querida amiga e ex-integrante do Sampa Crio, Dani Vogel, na madrugada desta quarta-feira. Que Deus possa confortar o coração dos familiares, fãs, amigos e de nós, integrantes do Sampa Crio. O filho da cantora, o Lucas Lusitano, pediu que os fãs rezassem pela mãe. E ele diz: quero pedir para vocês, para quem puder, orar pela minha mãe. Ela está mal na UTI com suspeita de leucemia. Está sendo muito difícil para mim. A gente nunca imagina isso acontecendo com alguém próximo assim, mas infelizmente acontece. Então, quem puder perder alguns segundos pedindo proteção para ela, eu agradeço muito. Deus é justo. Essa mensagem ele postou quando ela estava nos seus momentos finais de vida em uma UTI e infelizmente durante a madrugada a Dani Vogel veio a falecer em consequência dessa doença, e agora o Sampa Crio está expedindo uma nota oficial confirmando para os fãs que infelizmente a Dani morreu mesmo. Ainda não tem, só se sabe que vai ser aqui em São Paulo o sepultamento dela, mas ainda não tem dia, local, horário, nada, tá? Assim que a gente souber, a gente passa para vocês. Uma pena realmente, viu? Uma pena. Na verdade, 37 anos, mas chegou a hora de cada um, né, Márcia? É isso. Existe predestino, né? Ela estava predestinada a desencarnar com essa idade. A gente está falando aqui em destino, é isso mesmo. Predestinada. Infelizmente chegou a hora dela. Certo. Para os olhos da terra pode parecer pouco tempo de vida, mas para os olhos espirituais ela tem uma alma eterna. Então ela pode ser uma alma velha. Certo. São espíritos antigos mesmo. Pedir a Deus para que ela aceite essa passagem. Que aceitar a passagem, ele estava dizendo de enterro. Que são as perguntas dele. Os enterros, né? Por exemplo, você morre e para casa faz um enterro. É terrível isso, porque as almas que são mortas, elas ficam assustadíssimas, ficam em volta do caixão, na maioria, ficam gritando: não, eu estou viva, eu estou aqui. E isso dentro de casa é muito difícil, porque elas podem, depois mesmo do enterro, continuar gritando ali: socorro, porque é a casa da pessoa de lá que ela não quer sair. Ela fala: aqui eu não saio. E ainda mais enterrada. De referência mesmo. E ainda mais com o velório ali, é muito ruim. Como é comum isso no Brasil. Aconteceu na minha família, a parte da minha mãe, nós somos de Piracicaba, e meu avô faleceu, nós saímos de São Paulo, fomos para Piracicaba. Quando eu cheguei na casa do meu avô e entrei, sabia que ele tinha morrido. Estava tendo uma sala de jogos, estava lá o caixão do meu avô, e eu tinha 6, 7 anos. Aquilo me impressionou, que até hoje eu fico lembrando de uma situação muito triste da minha vida, onde eu estava dentro da casa dele. E eu me lembro que eu retornava para ver minha avó, e eu entrava naquela sala, e é como se eu estivesse vendo o caixão. Eu não entendo como no interior ainda se mantém esse ritual. A minha experiência não foi bacana, não acho legal, mas é muito comum no Brasil isso, é uma coisa ainda, que no interior é muito comum. Ainda mesmo. É bom. Você acaba prolongando o sofrimento de quem morreu, porque para partir fica mais difícil, né? Para partir fica quase impossível. Ele está ali, ele quer ficar ali, ele não quer ir embora. E ali fica, e é muito ruim. O velório dentro de casa é muito ruim. É preciso evitar. Tá certo. Mais alguma pergunta de Twitter? Olha, tem uma pergunta aqui muito triste, eu não vou nem falar o nome dessa moça que me segue. Ela fala o seguinte: olha, Márcia, eu fico pensando muito em como vou morrer. Já tentei o suicídio e minha mãe me salvou. Quero saber porque penso tanto nisso e acabar com a minha vida. Também é obsessão, o espírito obsessor? É auto-obsessão, né? Ela mesma se obsedia. Certo. É uma tormenta.
com certeza ela deve estar tendo déjà vu da morte dela passada. Ela morreu tragicamente, possivelmente, e ficou impresso na alma dela essa morte. Então ela não consegue tirar a impressão da morte. Triste isso. Salmo 91, Salmo 66. Tem que orar, sair desse padrão vibratório. E sai, né? Lógico que sai. A vida tem muitos chamamentos pra gente, né? A vida é mais forte que a morte, tanto que a humanidade continua existindo. Né? Os seres humanos partem, mas a humanidade como um todo continua aqui na Terra, porque a vida é mais forte. Nesse caso ela fala, minha mãe me salvou. Ou seja, a mãe estava perto, a mãe está sabendo do problema, a mãe estava ali. É uma depressão também, não pode ser? Uma depressão tremenda, né? A depressão é fundo espiritual, né? A depressão é a distância de você para você mesmo. Quanto mais solidão você sentir, mais depressão você sentir, mais distante tua alma está de você. É como se a tua alma estivesse longe do teu corpo aqui na Terra. É uma distância enorme da alma para o corpo. Por isso tem que nutrir a alma. Seja com cântico, seja com salmo, seja com religião, não importa. Tudo que traga uma energia vital. Tudo que traga a energia da terra, energia da vida, energia de querer estar aqui pleno, inteiro. De se ancorar aqui nesse mundo mesmo e cumprir o seu destino, já que é uma sua obrigação. O destino não existe. O destino é nada mais, nada menos de você cumprir aquilo que você veio para fazer aqui na Terra. Aquilo que você pediu antes de nascer para acontecer, para fazer. É lógico que muitas vezes você corta o destino nessas grandes desgraças da vida ou da terra. O ser humano é que faz o destino dele. Então, todos os dias, vigiar e orar, e todos os dias levantar e fazer um dia melhor, isso é importante. Certo. Aqui no Twitter o pessoal está falando que você não falou completo sobre a letra da música do Chorão, né? Aqui, ó. Existem distâncias no meu novo mundo, tipo coisas da sétima arte. Aconteceu sem que eu imaginasse. Um sonho nosso, cantar na sua festa. Vingança comigo, aproveite e me sequestra. Algo vagabundo, intenso, muita pressa. Não sei como termina, mas sei como começa. Aí que ele fala, né? Fiz essa canção pra dizer algumas coisas. Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas. Tipo uma foto com um sorriso inocente, mas a vida tinha um plano, separou a gente mais. Se quem eu amo tem amor por mim. Ele quer dizer que o destino pode brincar com a gente. Tem amor por mim, eu sei que ainda estamos muito longe do fim. A vontade de te ver já é maior que tudo. Não existem distâncias no meu mundo. Essa frase também as pessoas consideraram de um fundo muito espiritual. Não existem distâncias no meu novo mundo, que aliás era o título da música de trabalho do CD que ele deixou. Porque realmente, quando você passa por um outro plano espiritual, a gente não tem essa medida de tempo, não existem os limites, não tem tempo e espaço, não existe a distância. No meu novo mundo não existem distâncias. Coisa, hein? É uma visão espiritual mesmo. Total, essa, né? Que maravilha de falar isso. Não existe distância. Quer dizer, já estava conversando conosco como se fosse uma alma. É assim que eu sinto. Certo. Sabe? Ele já estava bem espiritualizado. Bem espiritualizado, bastante. Então ele já estava conversando com a gente por intermédio da música, como se ele fosse uma alma e não um corpo humano. Entendi. Entendeu? E quando ele fala realmente, né, o destino, cuidado que o destino brinca com as pessoas, a vida tinha um plano e separou a gente. Quer dizer, você não consegue fugir do que está traçado, é isso? Predestino não. O que está predestinado você não foge. Aquilo que é predestinado, dificilmente o homem foge. Já estava escrito antes da pessoa nascer. Então, é muito difícil a gente fugir do destino.
Tá certo, eu volto aqui já, deixa a pergunta. A Rosa Maria, ela pergunta o seguinte, Márcia, gostaria de saber como fica a pessoa que pede para ser cremada. Ai, olha, isso também, eu era de uma opinião, depois eu estou mudando, eu acho que ouvir o que você vai falar espiritualmente pode me ajudar muito nessa história também, tá? Olha, daqui a pouco o Bruno Tálamo tem informações, parece que já aconteceu o sepultamento da mãe dos 4 filhos na tragédia do envenenamento lá em Ferraz de Vasconcelos. Já a cremação, sepultamento, espiritualmente, o que isso significa, tá? Deixa antes da Márcia responder, eu mostrar seu livro que eu estou olhando para ele aqui desde a hora que você chegou. Mais um livro da Márcia Fernandes, que é o horóscopo nosso de cada dia, que é muito legal, o pessoal adora horóscopo, né? Também está à disposição no teu site, né? Então, olha, www.marciafernandes.com.br. E tem o telefone também, que é o 011 3711 0180. 3711 0180. Muito legal, viu? Você tem um livro mais legal que outro. Para mim também é que bárbaro. Adoro horóscopo. Bom, vamos falar de cremação, sepultamento, espiritualmente, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Veja bem, às vezes o perispírito, que é a nossa cópia, nosso xerox, demora 36 horas para desgrudar desse corpo físico. Então, nós, digo eu, kardecistas são completamente contra a cremação. Certo. É muito radical? Muito radical. Entendi. Isso mesmo. Tá. Queimar o perispírito é muito perigoso. É melhor enterrar, fazer como tem que ser, o normal, do que de repente você queimar totalmente teu perispírito. Ou seja, você vai ficar danificado por mais reencarnações e reencarnações e reencarnações. Certo, né? O que você acha, Nordel? Olha, muita gente no Twitter é embosada. Tem gente que não acredita em nada, sabe? Só que tem uma coisa, entra no meu Twitter, a gente vê cada depoimento, que não é brincadeira, gente falando sério. Vou trazer aqui o depoimento, não vou falar o nome, só o primeiro nome da Cristiana. Ela fala o seguinte: Lordelo, meu amigo de infância morreu há 1 ano e desde então tenho sonhos frequentes com ele, dizendo que me ama, como se ele não tivesse morrido. Então ele quer dar mais uma explicação. Então, Márcia, existem 2 tipos de sonho. O sonho que é telúrico, ou seja, da Terra, da nossa mente, que nós criamos, e o sonho que são verdadeiros encontros no astral. É bem provável que, pelo que eu entendi, que ela esteja realmente encontrando com ele, e ele está dizendo que gosta dela, etc e tal. Mesmo assim, não é saudável, mesmo assim tem que fazer 16 missas para que ele prossiga. Mesmo que, sabe, ele precisa prosseguir, é outro plano, outra vida que ele tem agora. E aí ela também tem que se desligar. Tá certo, então. Cíntia Lima está com a gente, diretora, é isso? Vamos ver. Vamos dar 2 recadinhos. A Cíntia Lima tem novidades sobre o caso da mãe com as 2 adolescentes ou da tragédia da família com os 4? Da tragédia da família, da mãe dos 4 filhos, infelizmente. Então, daqui a pouquinho, Cíntia Lima atualizando aí as informações. Repórter Cíntia Lima. Alô, Cíntia. Olha, Sônia Abrão, quem está sendo ouvido agora aqui no DHPP é o subsíndico lá do condomínio. Tá. Porque todo mundo sabe que as instalações eram a gás. E a dona Diná, ela não tinha se acostumado, se habituado ainda com essas instalações, com chuveiro a gás. Já tinha até comprado um chuveiro elétrico, viu, Sônia? E tinha chamado o subsíndico que está depondo aqui hoje, pedindo para que ela poderia mudar, trocar. Ele falou para ela: espera um minutinho, depois eu te explico como funciona. Então, não deu tempo. Ela comprou o chuveiro elétrico, mas não deu tempo de trocar todas as instalações do condomínio, chuveiro a gás. E uma correção, Sônia Abrão, que eu tive a confirmação agora: a prisão temporária não foi de 5 dias, foi de 30 dias. Tá? É a confirmação que eu tive agora, embora se fosse 5 já era automaticamente prorrogável, mas foi de 30, essa é a informação correta. Já pediram no tempo máximo. É tanto, Sônia, que a gente sabe a importância do resultado desses laudos, né? Porque ou foi homicídio ou foi acidente. Ou foi envenenamento por parte de quem? Ou do Alex, que por enquanto é só um suspeito. Ou dela, né? Tá certo, caiu aí a nossa ligação, mas está confirmado prisão temporária por 30 dias e o subsíndico agora é que está depondo. Agora a gente volta amanhã, 3 da tarde, com mais uma tarde sua. Obrigada, nossa filha. Obrigada a vocês. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau. Obrigada.